Olá a todos e todas. Estamos aqui novamente para dar continuidade à teoria do Jean Piaget. Na aula passada eu estava falando a respeito dos fatores que interferem no desenvolvimento humano e relembrando vocês, esses elementos básicos seriam os fatores invariantes e variantes, onde os fatores invariantes seriam as estruturas biológicas que fazem parte do ser humano, principalmente estruturas sensoriais e neurológicas, e enquanto os fatores variantes seriam aí as questões mais especificamente subjetivas, que envolvem a questão do pensamento e a questão da adaptação do indivíduo às situações do seu cotidiano, da sua vida, e por aí vai. Bom, nesse sentido, além dessas questões invariantes e variantes, o Piaget ele vai estar analisando, estudando uma série de outros fatores que vão influenciar na configuração da sua teoria na epistemologia genética. Nesse sentido, o processo de transformação dos esquemas do nascimento à idade adulta, nós vamos ver daqui a pouco o que significam os esquemas, ocorre na medida em que o indivíduo, agindo sobre o meio, vai aprimorando o seu desenvolvimento. Ou seja, o sujeito aqui para Piaget, ele é um sujeito ativo, é um sujeito que interage e que vai também interferindo e sendo interferido pelas suas atuações no seu cotidiano, no seu meio social, ou no que ele chama também de meio ambiente, mas não é o meio ambiente da forma que a biologia trata, o meio ambiente mais globalizado. Então, a riqueza dessas interações vai depender pelo menos de 4 fatores, são fatores que o Piaget vai estar destacando na sua teoria. Seriam aí a maturação orgânica, a experiência ativa, as interações sociais e a equilibração. A maturação orgânica, eu falei agora há pouco para vocês, que é esse processo do ser humano como um todo, que vive, faz parte da sua condição biológica enquanto espécie. A experiência ativa é muito interessante porque o Piaget ele não vê o indivíduo, aquele que aprende, como um sujeito passivo, mas ele aprende de uma maneira ativa, interage, aprende e retorna, dá o feedback para o objeto ou sujeito com o qual ele está interagindo, e isso é muito interessante dentro da sua teoria. As interações sociais também são bastante destacadas dentro da teoria, porque se você pensar principalmente a escola, enquanto instituição que privilegia as interações sociais, vai ser o elemento aí fundamental nesse sentido de aprimorar ou de estimular e motivar o desenvolvimento humano. Então, é claro que os professores nesse sentido, os educadores, mas também os pais, é claro, mas aí eu estou falando especificamente para vocês, vão ter um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento. Claro que eu não estou destacando que é papel apenas da escola, mas a escola tem um papel fundamental no sentido que era entendido por Piaget, que é a instituição que vai estar formalmente desenvolvendo uma série de atividades para favorecer esse desenvolvimento. E o processo de equilibração também, que eu vou estar falando daqui a pouco, eu coloquei em termos de fatores, mas o Piaget vai estar destacando na sua teoria. Bom, alguns conceitos importantes para entender na teoria de Piaget. Um deles é a noção de esquema, que é a ação básica de saber ou de conhecimento. Vejam que a noção de ciência, quando Piaget fala a respeito da episteme, a epistemologia, é no sentido do estudo da ciência, mas não é a ciência em termos do conhecimento científico, mas é a ciência em termos do saber, como a criança ela aprende, como ela sabe sobre algo, que a ciência vem de saber sobre algo, tomar ciência sobre. Então, o esquema é a ação básica de saber ou comportamentos que permitem conhecer, que vão incluir aí ações físicas e mentais e que vão formar novas estruturas. É como se fossem novos arquivos ou formas de entender a realidade, novos esquemas, que são estruturas que vão se aprimorando. E essa estrutura vai ter uma relação muito forte com a sua própria teoria do desenvolvimento, que ele fala em estágios, em que cada estágio vão ter estruturas mentais ou esquemas mais complexas que outras, que vão facilitar o indivíduo, o sujeito em desenvolvimento, aprender e aprender sobre a sua vida. Bom, um outro conceito importante é a organização, no sentido de que à medida que as pessoas atuam em seus ambientes, um processo mental inato leva cada um a deduzir esquemas generalizáveis, agrupando segundo semelhanças algumas experiências específicas. Ou seja, dentro da enorme complexidade e do número muito grande de experiências que são vivenciadas pelo sujeito em desenvolvimento, ele vai tentar agrupar os esquemas em
vamos dizer assim, a partir das suas semelhanças, quase que colocando enquanto pastas, tentando utilizar uma linguagem da computação, no sentido que o esquema talvez fosse um arquivo e a organização seriam as pastas que teriam características muito próximas para que a criança fosse organizando a sua vida, né? Até em elementos, em exemplos muito práticos, ou seja, a criança, e é natural isso no processo de desenvolvimento, ela gosta muito de animais. Mas os animais vão se mudando a forma que a criança vai observando os animais. Então, por exemplo, um dos primeiros animais, pelo menos na nossa cultura, em que a criança aprende a identificar é o cachorro. Então ela fala au-au, né? E esse au-au acaba se tornando uma categoria de compreensão da realidade dos animais para as crianças. Então, qualquer animal de 4 patas e que tem uma cabecinha, que seja ali peludinho, então ela vai chamar de au-au. Mas ela começa a perceber ali a partir das suas observações que nem todo animal de 4 patas, peludo e tal, é um cachorro. Ela começa a diferenciar e já vê que é um gato, então ela já vai ter que aprender outra palavra, mas também colocar uma outra categoria, né, a partir de um outro esquema de interação com a sua vida. Então ela vai aprimorando algo que é generalizável, o au-au, que serve para todos os animais, e depois vai encontrando outras palavras e tentando também compreender a partir de outras estruturas o mundo animal, ok? Um outro conceito também é o conceito da acomodação, que é a mudança de um esquema, mudar um esquema como resultado de nova informação assimilada. É a mudança interior propiciada a partir da assimilação de algo novo. A acomodação não é no sentido de ficar parado ou se acomodar em relação a algo, mas é no sentido de que a criança ela vai estar assimilando as questões novas a partir das mudanças interiores que vão acontecendo na sua estrutura cognitiva. Além disso, como eu tinha falado agora há pouco, a equilibração, que é um processo mais global da teoria de Jean Piaget, ele vai falar sobre um controle geral interno que permite que novas experiências sejam incorporadas com sucessos aos esquemas, e esse processo de pôr em equilíbrio a assimilação e a acomodação que promove a adaptação da pessoa mesmo, ou seja, a equilibração é a utilização dos esquemas da acomodação e também da assimilação para favorecer o processo adaptativo. E mais uma vez, o Piaget, a partir da sua tradição na biologia, ele vai se apropriar de um termo da biologia, que é o processo da adaptação, né? Mas destacando não mais o processo apenas meramente físico e corporal, como, por exemplo, o Charles Darwin estava falando a respeito do processo de evolução das espécies, mas utilizando esse conceito para a adaptação como um todo do sujeito, uma adaptação social, cognitiva, uma adaptação também que é biológica, mas também relacional na sua vida como um todo. Bom, e é interessante percebermos que a partir de todos esses conceitos, de todas as observações que o Piaget foi fazendo ao longo do tempo, fizeram com que ele fosse identificando estágios ou etapas nesse processo de desenvolvimento e também, como eu falei na outra aula, essas etapas, a partir de suas observações e de seus colaboradores, elas foram vistas em todas as sociedades, destacando aquelas diferenças culturais, as diferenças sociais que existem entre os países ou entre comunidades específicas, mas esses estágios aconteceriam e inclusive é a parte da obra da teoria de Jean Piaget que é mais conhecida, né? São os seus estágios. Isso serve para nos basear muito fortemente, principalmente eu destacaria no que diz respeito à lógica de funcionamento e de mudança do desenvolvimento infantil e principalmente, como eu tinha falado na outra aula, na mudança das estruturas cognitivas para a assimilação dos processos cognitivos a partir também de uma mudança de uma lógica matemática, que foi o que interessou bastante Piaget ao longo das suas pesquisas. Bom, nessa tabela nós podemos ver os vários estágios desenvolvidos por Piaget, desenvolvimento cognitivo, né? Vejam que o Piaget ele foca no desenvolvimento cognitivo, enquanto outros autores vão focar em outros tipos de desenvolvimento social, como Vygotsky, ou o desenvolvimento mais propriamente emocional, que o Henri Vallon vai estar falando. Então, em termos de desenvolvimento cognitivo, o Piaget ele vai destacar o primeiro estágio, né? O estágio que teria uma idade aproximada,
né? É uma idade aproximada, de 0 a 2 anos. Quais seriam os elementos, ou as capacidades ou as características que fazem parte deste estágio de desenvolvimento? O conhecimento do mundo vai ser baseado nos sentidos e nas habilidades motoras, né? O plano especificamente biológico vai estar extremamente presente nesse momento. No final desse período, a criança, né, o bebê ou a criança já em processo de desenvolvimento um pouco mais complexo, ele vai empregar algumas representações mentais, muito rústicas, mas algumas representações mentais. Mas a interação com as pessoas, e principalmente nos primeiros meses com a mãe, especificamente, né, vai ser muito mais a partir das questões motoras, até porque também a questão visual não está tão desenvolvida, mas vai ser muito a partir do tato, vai ser muito a partir da pele, do olhar. Obviamente que não tem fala aí, né, dentro da nossa cultura, até os 2 anos normalmente não há uma fala, ou pelo menos não há uma fala desenvolvida. Então vai ser uma interação muito mais biológica, sensorial e motora com as pessoas que estão ali fazendo parte do seu meio ambiente. O segundo estágio é chamado o estágio do pensamento pré-operatório, que em média vai acontecer entre os 2 aos 6 anos de idade, que aí obviamente já há a inclusão da fala, né? Normalmente as crianças por volta dos 2 anos já começam a falar ou falar as primeiras palavras. Então, nesse período especificamente, as crianças vão utilizar símbolos, palavras, números para representar aspectos do mundo como um todo. Ela vai se relacionar apenas por meio de sua perspectiva individual. O mundo é fruto de uma percepção imediata. Nessa idade especificamente, a criança está muito autocentrada. O foco é sempre nela. O outro é apenas um meio para se alcançar aquilo que a criança quer. Então, existe até uma discussão muito interessante nesse período, que é um termo, inclusive, que foi cunhado por Jean Piaget, que é a criança egocêntrica, mas a criança egocêntrica não é a mesma coisa de uma criança egoísta, que quer tudo para si e desconsidera o outro. Não. Piaget, como estava falando sobre desenvolvimento cognitivo, ele vai dizer que a criança, ela analisa o mundo nessa idade, dos 2 aos 6 anos, nesse estágio, a partir da sua perspectiva. E ela acha que aquela perspectiva, a sua lógica, é a lógica correta, é a lógica verdadeira, e acaba desconsiderando a lógica das outras pessoas, das outras crianças, dos adultos, e pode passar a impressão de ser egoísta, mas para Piaget não existiria um egoísmo, mas sim um egocentrismo, centrado em si mesmo, no seu próprio ego ou no seu próprio eu. O próximo estágio é o estágio do pensamento operatório concreto, que varia aí, em média, né, dos 7 aos 11 anos, em que a aplicação de operações lógicas e experiências são centradas no aqui e agora. Há um início da verificação das operações mentais, revertendo-as e atendendo a mais de um aspecto. É o começo do desenvolvimento de um processo lógico, de um processo mais abstrato e mais complexo da cognição, mas essa cognição está muito centrada no aqui e agora, não há tanto um pensar em termos abstratos, vamos dizer assim, está muito relacionado ao concreto, até porque a criança muitas vezes nessa idade ela vai tentar interagir a partir de algo que é muito físico, né? Então o deixa eu ver, eu tenho que pegar, não pode só ver, eu tenho que interagir com esse objeto, com essa informação, por isso que é chamado de pensamento operatório concreto. As operações cognitivas já acontecem, mas se dão muito a partir de situações concretas da vida da criança. E que é exatamente a diferença que acontece no desenvolvimento do pensamento operatório formal, que é o 4º estágio, que já é considerado na adolescência em diante, né? É claro que existem diferenças em termos da idade em que a criança entra na adolescência, mas em média, e eu estou falando principalmente da nossa cultura, a criança entraria aí, né, nos 12 anos em diante, pensando até no entendimento da Organização Mundial de Saúde e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, começaria a partir dos 12 anos. E o que é que aconteceria nesse estágio? O principal elemento, né, a principal capacidade, é o desenvolvimento profundo e sistemático de um pensamento abstrato, né, de pensar sobre algo sem ter aquele algo presente naquele momento. Então eu posso pensar sobre a Lua sem ter que necessariamente estar vendo a Lua. Eu posso imaginar, interagir com esse elemento, com esse objeto, apenas a partir da minha
interpretação do meu pensamento. Então, o pensamento, como ele é abstrato, ele pode ser desenvolvido e complexificado em todos os seus elementos. Então, existe aí uma especulação sobre situações hipotéticas, um raciocínio dedutivo, um planejamento, uma imaginação, que é o desenvolvimento paulatino. Começa nos 12 anos, mas ele vai acontecendo aí pelo menos até os 18 anos, né? Depende muito de cada pessoa, é claro, né? Tem que ver as questões subjetivas e idiosincráticas, mas é chamado pensamento adulto, é o pensamento complexo, o pensamento que você consegue abstrair sobre a realidade sem necessariamente vê-la, e eu posso construir todo um universo a partir do pensar e a partir das estruturas e do pensamento cognitivo. Então, pessoal, era um pouco sobre isso que eu queria falar nessas duas aulas sobre Jean Piaget. Ele foi um teórico extremamente importante e ainda é extremamente contemporâneo e vai servir para vocês aí conseguirem analisar uma série de aspectos do cotidiano dos seus alunos. E gostaria de me despedir de vocês. A gente vai se encontrar numa próxima aula. E trazendo aqui um pouco um pensamento do Piaget a respeito da educação, ele coloca que o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Porque o desenvolvimento não acaba da mesma forma que a aprendizagem. Se nós damos espaço, se nós temos essa abertura em termos de desenvolvimento, ele vai estar sempre acontecendo, mesmo que fora da escola, na nossa vida cotidiana. Então, espero ter contribuído mais uma vez para vocês e nos vemos na próxima aula.